A partir de agora, vamos rever os fatos que marcaram o ano de 2017 na Câmara dos Deputados. Está começando a retrospectiva 2017 da TV Câmara. Em 2017, pela primeira vez, um presidente brasileiro no exercício do mandato foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crime comum. Duas denúncias apresentadas precisavam da permissão da Câmara dos Deputados para serem analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. As duas foram rejeitadas. Tudo começou em maio com a delação premiada dos empresários da JBS em mais um desdobramento da Operação Lava Jato. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, acusou o presidente Michel Temer e o deputado Rocha Loures, do PMDB do Paraná, de corrupção passiva. Eles teriam recebido até 38 milhões de reais ao longo de 9 meses para favorecer a JBS. O presidente se defendeu em um pronunciamento. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Para o presidente ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, é preciso primeiro ter a autorização da Câmara. Nossa opinião é que devamos aceitar a denúncia. Eu confio na palavra do presidente Michel Temer até que me prova o contrário. O primeiro relator na Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer recomendando que a Câmara autorizasse o prosseguimento da denúncia no STF. Para o recebimento da denúncia, bastam os indícios suficientes da autoria e da materialidade. O parecer foi derrotado. Votaram sim 25 deputados, não 40 deputados. O presidente Rodrigo Pacheco, então, nomeou o deputado Paulo Abiakel para proferir o relatório vencedor. Para que a investigação prossiga, 342 deputados precisam votar não a esse relatório. No dia marcado, logo de manhã na tribuna, relator e advogado de defesa argumentaram que a denúncia não apresentava provas e prejudicava a estabilidade do país. Será que isso é patriótico? Será que se está fazendo isso em nome da justiça? Mas que justiça? Que justiça em face de uma denúncia capenga, xoxa? A lei e a ética não podem ser seletivas. Esse plenário teve a coragem de afastar a presidente Dilma, de caçar o deputado Eduardo Cunha. E esse plenário tem que ter a mesma coragem e a mesma posição ética ao permitir que o presidente Temer seja investigado. A oposição usou todos os recursos para obstruir a votação. Não funcionou. Enquanto um pequeno grupo de pessoas se manifestava fora do Congresso, o relatório que negava a autorização para a abertura do processo foi aprovado. A matéria vai ao arquivo e a decisão da Câmara dos Deputados de não autorizar a instauração de processo contra o senhor presidente da República será comunicada ao Supremo Tribunal Federal no prazo regimental. Um mês e meio depois, a Procuradoria-Geral da República apresentou nova denúncia contra o presidente. Ainda com base na delação de executivos da JBS, Michel Temer foi acusado de obstrução da justiça e, junto com os ministros Moreira Franco, Eliseu Padilha e outros políticos do PMDB, de formação de quadrilha. Como relator na CCJ, foi indicado Bonifácio de Andrada, deputado mineiro do PSDB, partido que tinha ficado dividido na votação da primeira denúncia. Ele apresentou parecer contrário à autorização para a abertura do processo. Não existem indícios que apontem para a existência de uma organização criminosa, estruturada, estável, coordenada, com clara divisão de tarefas, voltada para a prática sistemática de crimes. O governo não pode vacilar nem um minuto e nem um voto para ter sucesso nessa denúncia aqui e no plenário. O governo federal interferiu claramente dentro da bancada do PSB para que a gente não pudesse trocar líder e fazer as substituições aqui na CCJ que garantiriam os 4 votos que o nosso partido fechou questão. No final, mais uma vitória tranquila do governo na CCJ. A votação no plenário foi marcada para a semana seguinte. Advogados e parlamentares argumentaram que a denúncia prejudicava a estabilidade do país e atacava os políticos. Visa construir um etiquetamento de vossas excelências. Todo político é bandido e o que não for bandido é suspeito. Ao longo do dia, só deputados governistas se inscreveram para a discussão. Como tinha acontecido em julho, a estratégia da oposição foi evitar o quórum. E dessa vez,
ficar fora do plenário. Se não der quórum, essa denúncia vai continuar insepulta. E às 7h05 começou a votação, deputado por deputado. Eu voto sim! Lamentando muito o momento que o Brasil vive hoje, eu sou contrário ao relatório. Votaram sim 251 senhores deputados e senhoras deputadas. Não 233 senhoras e senhores deputados e senhores deputados. Não atingido o quórum de 2/3 contrários, a matéria vai ao arquivo. O governo venceu, mas com uma vantagem menor do que na primeira denúncia. O governo sai muito enfraquecido, sem força para empreender qualquer mudança importante para o país. Mostramos que somos mais fortes do que esses que, nos subestimando, achavam que podiam nos derrotar. E as reformas? Em 2017, a Câmara avançou em 3 delas: a da Previdência, a Política e a Trabalhista. Só na Câmara são 3 frentes diferentes de reforma. E elas só fazem sentido quando analisadas em conjunto, porque assim indicam um destino bem claro: a questão do financiamento, ou seja, de quem paga pela democracia. Depois que a Justiça acabou com a doação empresarial, sobrou para o Congresso a tarefa de encontrar uma saída. Mas qual? O debate virou jantar e virou também 6 relatórios diferentes, sem acordo. Quando chegou a vez da reforma política, ainda não havia acordo. Os deputados continuavam negociando, mas decidiram enfrentar os impasses e decidir sobre as propostas no voto. Democracia é assim. Depois de mais de um ano de trabalho, saíram os primeiros resultados. As coligações, como são hoje, vão acabar a partir de 2020. A nova regra exige que as alianças passem a se chamar federações e sejam mais duradouras. Os partidos que se unirem nas eleições para deputados e vereadores devem ficar juntos durante 4 anos. Além disso, os deputados também aprovaram a criação da chamada cláusula de desempenho. A partir das eleições de 2018, os partidos só vão ter acesso aos recursos públicos se alcançarem o mínimo de votações. A cláusula de desempenho vai subindo aos poucos, até se estabilizar em 2030. Isso pode ajudar a diminuir o número de partidos. Mas o ponto mais polêmico mesmo é a criação do fundo público para campanhas. Mas de onde virá o dinheiro? A maior parte das emendas de bancada. Os deputados de cada estado podem sugerir obras e investimentos. 30% desse valor seriam transferidos para o fundo de campanha em anos de eleições. O restante do fundo de campanha viria da propaganda partidária. Hoje, rádios e TVs têm isenções em troca do tempo das propagandas para os partidos. Fora das eleições, essa propaganda acaba. A conta final, 1,750 bilhão, aproximadamente. Os candidatos só vão poder receber recursos do fundo ou diretamente de você através das famosas vaquinhas na internet. As campanhas vão mudar e sua relação com elas também. Os candidatos vão poder saber com antecedência com quanto dinheiro vão poder contar. E você vai ser convidado a ajudar com algo além do voto. Com que campanha você gostaria de contribuir? Com quanto? Como? Essa mudança está aí também para te trazer para essa conversa. Aqui, política foi a arte de fazer o possível. Mas a ideia de reformar dá carona a uma outra. Alguma coisa está velha e ultrapassada. No caso da reforma trabalhista, para o governo e para o Congresso, o problema era a CLT, a Lei Trabalhista de 1943. Não são poucos os que afirmam que a CLT precisa passar por uma reciclagem, ser modernizada. Lei trabalhista mexe com muita gente, ainda por cima no ponto que mais dói, o bolso. O governo teve que gastar muita sola de sapato e verbo para ver aprovada essa lei. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, por exemplo, esteve na Comissão do Trabalho, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e, é claro, na comissão especial que analisou o tema. O que nós estamos dando aos acordos coletivos de trabalho é força de lei para deliberar sobre 13 itens. Ali na comissão especial foram 16 reuniões. Além delas, a comissão realizou outros 7 eventos fora da Câmara. No total, foram ouvidos 113 convidados, o que resultou em 842 sugestões de mudanças na reforma. O relator, deputado Rogério Marinho, ouviu e apresentou um texto que foi aprovado em abril. A discussão
foi para o plenário. Presidente, Vossa Excelência não pode permitir que esta casa seja transformada num picadeiro. A maior e mais importante mudança é que, em alguns casos, o acordo entre patrão e empregado vale mais do que a CLT. Foram mais de 10 horas de debates. Com 296 votos a favor, a reforma trabalhista foi aprovada. Esta votação foi considerada um termômetro para uma outra reforma que está para chegar no plenário, a da Previdência, que vai mudar as regras de aposentadoria no país. A reforma da Previdência. Só a TV Câmara produziu mais de 70 reportagens sobre o assunto e poderia ter sido muito mais. A aposentadoria é um tema que envolve muitos aspectos e interesses. Na comissão especial sobre o tema foram discutidos o futuro da aposentadoria de policiais, agricultores, mulheres, os exemplos de outros países e, principalmente, o tema mais difícil de todos, as contas da Previdência. 61 especialistas foram ouvidos e um seminário internacional foi realizado para conhecer a experiência de outros países. E se a importância de um tema se mede pela presença de ministros, a reforma da Previdência sai disparada na frente. Por ali passaram o ministro da Casa Civil, o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda. Henrique Meirelles, aliás, fez uma peregrinação de partido em partido na Câmara. É preciso entender aí que a necessidade da economia dialoga com a capacidade de realização da política, dois universos que nem sempre falam a mesma língua. A reforma da Previdência saiu da comissão especial e foi para o plenário. Lá, teve que concorrer com outros temas e terminou o ano com um encontro marcado, mas para 2018. O início da discussão da matéria para o dia 5 de fevereiro e a votação para a primeira segunda-feira depois do Carnaval. Em um ano marcado também por aperto econômico, o ajuste das contas do governo e um novo refis foram temas que movimentaram o plenário da Câmara. O combate ao crime também foi prioridade em 2017. Violência, vandalismo, medo. 2017 começou com rebeliões em presídios, assustando a população. Os brasileiros ainda comemoravam a chegada de 2017 no primeiro dia do ano, quando vieram as notícias de rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Ao longo do ano, a criminalidade nas ruas aumentou ainda mais o clamor por providências. Em novembro, o plenário da Câmara aprovou uma série de propostas na área de segurança pública. Entre elas, o cumprimento total da pena em regime fechado para quem mata policial, maior restrição às saídas de presos em datas comemorativas e uma exigência para as empresas de telefonia, instalar bloqueadores nos presídios. Nós avançamos na luta por melhorar as leis da segurança pública e dar dignidade ao nosso povo. Na economia, 2017 também foi um ano de muitas decisões. Com a arrecadação em queda e despesa além da conta, o governo pediu a revisão da meta fiscal. Não é uma questão de desejo, opinião, torcida, oposição ou situação, é um raio-x da realidade. E o retrato não é bonito. Está se propondo uma mudança na meta fiscal, por acaso, para ampliar o valor do salário mínimo? Não! É justamente ao contrário. Outras matérias econômicas polêmicas movimentaram os debates, como a mudança na taxa de juros usada pelo BNDES. Foi criada a TLP, com índices mais próximos aos do mercado, para valer a partir de janeiro de 2018. A oposição acha que isso vai frear os investimentos. Já o governo alega que a medida vai diminuir o prejuízo que os cofres públicos têm com subsídios. Na prática, ela aumenta os juros. A consequência é, primeiro, desidratar as instituições públicas de crédito e favorecer os bancos privados. O BNDES, ele será fortalecido, porque ele vai continuar com o papel dele. Não adianta dizer que vai querer destruir o BNDES, que isso é conversa da oposição. Dívidas foram renegociadas com a intermediação de deputados e senadores. Por meio de medidas provisórias, o programa de renegociação de débitos não tributários beneficiou empresas e pessoas físicas que devem a autarquias, fundações públicas federais e à Procuradoria da Fazenda Nacional. Está se fazendo aqui uma anistia, praticamente uma anistia, porque é uma
renegociação que, em alguns casos, cortam 90% dos juros e das multas. Faz com que regularize a vida de muitas empresas, de muitas pessoas, e que pode gerar uma receita de 3 bilhões de reais para o governo federal. A medida provisória 778 parcela em quase 17 anos as dívidas de mais de 90 bilhões de reais que estados e municípios têm junto à Previdência Social. Também dá desconto nos juros e multas. Na educação, chegou ao plenário, depois de muitas audiências públicas, a medida provisória que reformula o financiamento estudantil. Recursos a juro zero somente serão possíveis para estudantes de baixa renda. Outra alteração é o fim do prazo de carência de 1 ano e meio que o estudante tinha, depois de formado, para começar a fazer os pagamentos. Do ponto de vista do conteúdo, a proposta também reduz à metade aquilo que era previsto para esse ano. Nós queremos que haja uma grande briga entre os bancos para poderem ofertar com menor custo para poder atender o estudante. O plenário também regulou o uso da terra no campo e nas cidades. Uma medida provisória aprovada em maio trouxe as novas determinações. A polêmica começou já na comissão especial. De um lado, o PSOL afirma que a medida vai liberar a grilagem de terras, que é quando uma pessoa usa documentos falsos para tomar posse e vender um terreno, por exemplo. Do outro lado, deputados da base do governo defendem a proposta. Dizem que vai ajudar na realização do sonho de milhões de brasileiros que não têm escritura de suas casas. A medida provisória ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e depois do Senado. E o plenário aprovou uma série de novas regras que valem inclusive para os condomínios urbanos. No caso dos condomínios de classe média e alta, os próprios moradores precisam fazer o levantamento da posse e preparar o projeto urbanístico. Nesse caso, os moradores vão ter de pagar pelo terreno, descontado o valor das benfeitorias que tiverem feito. Cria ainda o chamado condomínio simples, a possibilidade de vender a segunda unidade habitacional da sua propriedade, por exemplo, a casinha dos fundos. Houve polêmica na hora de analisar o veto de um dos pontos da reforma política. O veto, na prática, retira o limite de autofinanciamento dos candidatos, permitindo que os que têm melhores condições financeiras banquem inteiramente os custos das próprias campanhas. É o veto que garante a soberania da campanha dos milionários. Impedir que a pessoa faça doação lícita para a sua própria campanha, no momento em que se está impedindo que as empresas façam doação, é empurrar todo mundo para o caixa 2. O veto foi derrubado tanto na Câmara quanto no Senado. E isso significa que candidatos terão para o uso de dinheiro próprio em suas campanhas o mesmo limite que as demais doações, 10 salários mínimos ou 10% da renda. O Legislativo também aprovou um regime especial de isenção de impostos para bens destinados à indústria do petróleo. Após um dos debates mais acirrados do ano no plenário da Câmara, os deputados conseguiram manter esse regime até o ano de 2040. O Senado havia modificado a proposta, limitando os benefícios até 2022. Próximo de 1 trilhão até 2040 é o que o governo deixará de arrecadar. Essa é uma medida que visa tão somente desonerar a exploração de petróleo e gás no Brasil. Em 2017, 3 comissões parlamentares de inquérito investigaram denúncias envolvendo a JBS e o BNDES, a atuação da FUNAI e do INCRA na demarcação de terras e fraudes contra a Lei Rouanet, que dá incentivos à cultura. Governistas e oposicionistas caminharam juntos na comissão parlamentar que investigou a aplicação da Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. A CPI foi criada para investigar fraudes no uso de recursos públicos descobertas pela Polícia Federal. Segundo denúncias, 180 milhões de reais captados através da Lei Rouanet teriam sido desviados. Empresários presos negaram as irregularidades, mas artistas ouvidos confirmaram os desvios. Pessoas que eu nunca ouvi falar na minha vida queriam aprovar projetos com meu nome sem o meu conhecimento. O uso de incentivos fiscais para patrocinar artistas consagrados e a concentração de recursos no eixo Rio-São Paulo também foram objeto de críticas. Não tem sentido
você abrir mão de impostos para todo o país para financiar uma cantora de renome nacional para que ela possa fazer 3 shows com R$1.200.000 de uma empresa que vai se utilizar do show para fazer propaganda dela mesma. Entre as mudanças propostas pela CPI estão o fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura, a descentralização de recursos em todas as regiões do país e mecanismos de valorização dos pequenos e médios produtores. Se essa CPI transcorreu em clima de consenso, outra CPI foi travada em clima de disputa ideológica. A CPI para apurar irregularidades no INCRA e na FUNAI concluiu os trabalhos iniciados por outra comissão parlamentar de inquérito, encerrada no ano anterior, sem votação de relatório. Nessa segunda versão, governistas e oposicionistas continuaram se enfrentando. Esta CPI foi constituída primeiro para acabar com esse negócio de demarcação de terra indígena. O movimento de demarcação de terras tem muito menos de interesse em proteger índios e quilombolas ou assentados do INCRA e muito mais em criar, no coitadismo deste processo, um ambiente para buscar recursos do erário público nacional ou de países, de outros países. A CPI pediu o indiciamento de 96 pessoas. São funcionários da FUNAI, do INCRA, antropólogos, dirigentes do Conselho Indigenista Missionário e de outras organizações não governamentais. Todos participaram de processos de demarcação de terras indígenas, quilombolas e assentamentos para a reforma agrária, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Bahia. São acusados de cometer crimes para fraudar esses processos. Os indiciamentos são pedidos de investigação que agora devem ser analisados pela polícia e pelo Ministério Público. Comissão Parlamentar Mista da JBS. Criada a partir das denúncias dos empresários Wesley e Joesley Batista contra o presidente Michel Temer e quase 2.000 políticos, a CPMI serviu de palanque para novos embates. Com o Carlos Marum, relator, vai dar o quê? Vai dar algum problema para o Temer? Tem alguma chance? Nenhuma chance de dar problema para o Temer. É claro que se cria um tabu nesse momento, né? Porque não é comum membros do Ministério Público serem questionados aqui dentro. A atuação do ex-procurador-geral Rodrigo Janot no acordo de delação premiada com os irmãos Batista esteve no foco da CPMI. Havia uma pressa do Procurador-Geral da República, até então à época, né, de fazer o acordo de colaboração premiada e derrubar, sim, o presidente da República. Ele tinha realmente intenção de derrubar para não ver a Raquel Dodge, a sua principal adversária política, ao cargo de Procurador-Geral da República. Numa reunião reservada, o ex-diretor da JBS, Francisco de Assis, confirmou o envolvimento de Goulart com o esquema. O depoimento que eu vi reafirma que existia uma espécie de conluio, ou melhor, de que o doutor Ângelo havia sido cooptado pela JBS para atuar no âmbito do Ministério Público. Já os empresários Joesley Batista e Ricardo Saldi preferiram não responder aos parlamentares. Quanto minhas premissas foram restabelecidas, eu quero falar e muito. Deputado, continuarei seguindo a orientação dos meus advogados e manterei silêncio. Não deixa de ser um ato de covardia. Os ex-dirigentes do BNDES e da Caixa Econômica Federal negaram favorecimento ao grupo empresarial. Depois de muita negociação e alterações no texto, o relatório final da CPMI e da JBS foi aprovado, com os votos contrários do deputado João Gualberto e dos relatores parciais, delegado Francisquini e Hugo Leal. Não foi satisfatório, claro, o que a gente queria é ouvir os políticos. O problema do Brasil é a corrupção. Eu coloquei sim, por 2 vezes os requerimentos e, lamentavelmente, não tivemos quórum. Desde que foi criada, a CPMI da JBS enfrentou resistência dentro e fora do Congresso. Muitos não queriam que a investigação se debruçasse sobre a atuação do Ministério Público e os acordos de delação premiada. O relator-geral teve que ceder para aprovar o seu texto. Entre outros pontos, Marum tirou a proposta de indiciamento do ex-procurador-geral Rodrigo Janot e de seu braço direito, Eduardo Pelela. Veja o que foi aprovado. O relatório pede que o Ministério Público investigue se Janot usou o cargo para tentar depor o presidente Temer. Mantém os pedidos de indiciamento de Joesley e Wesley Batista por corrupção ativa e manipulação do mercado, do diretor da JIF, Ricardo Saldi, por corrupção ativa,
e do ex-procurador Marcelo Miller, acusado de atuar para o grupo enquanto ainda trabalhava no Ministério Público. O relatório da CPMI encaminha várias recomendações. A Câmara, que vote os projetos já aprovados no Senado, que dispõem sobre o abuso de autoridade e a quarentena de juízes e procuradores. Ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que passe a cobrar multas proporcionais aos lucros obtidos pelas empresas infratoras nas operações irregulares. E ao Ministério Público, que investigue eventuais benefícios concedidos às empresas do Grupo JF em empréstimos, renúncias fiscais e compensação de créditos. O relatório de uma CPI ele tem que ser resultado não somente da visão do relator. Nosso trabalho em minoria, ele foi um trabalho eficaz para evitar que o resultado final não é que fosse satisfatório, mas que fosse indecente para o país. Em 2017 teve outras propostas importantes aqui na Câmara. A comissão especial que discute alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente realizou ao longo do ano várias audiências públicas com entidades e autoridades ligadas ao tema. Foram debatidas as quase 60 propostas de mudanças ao Estatuto em tramitação na Câmara dos Deputados. O relatório final foi apresentado pelo deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná. O texto agrava as penas para os adultos que usarem menores na prática de crimes e responsabiliza governantes que deixarem de oferecer estruturas de internação nas condições previstas pelo Estatuto. Mas não houve consenso e a votação do parecer ficou para 2018. Outro tema que gerou muito debate e pouco consenso foi a criação de um novo marco legal para os planos de saúde. Mais de 150 projetos de lei em tramitação na Câmara foram analisados pela comissão especial. O relatório final foi apresentado pelo deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Entre as sugestões de mudança está a redução dos valores das multas às operadoras de plano de saúde e alterações na forma de cobrança dos planos de saúde para idosos a partir dos 59 anos de idade, mas este ponto acabou sendo retirado. Também não houve consenso entre os parlamentares e a votação ficou para 2018. Essa comissão especial foi criada para discutir a proposta de emenda à Constituição que aumenta o tempo da licença maternidade para mulheres com bebês prematuros. Mas o relatório apresentado pelo deputado Jorge Mudalem, do Democratas de São Paulo, incluiu na proposta o conceito de que a vida começa na concepção e não no nascimento. Daí o foco da discussão foi outro: o aborto deve ou não ser permitido pela lei brasileira? O relatório com as duas propostas foi aprovado, mas há vários pedidos de mudança ao texto que não foram discutidos nem votados. Com isso, o debate também fica adiado para 2018. No mês de dezembro, a comissão especial que discutiu normas para a regulação do transporte rodoviário de cargas em território nacional aprovou o relatório do deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo. Entre as alterações propostas está a suspensão por 10 anos do funcionamento de empresas que atuarem como facilitadoras no roubo de mercadorias e a caracterização do motorista autônomo, que pela nova proposta pode ter até 3 caminhões e não mais um, como na lei atual. Reveja a retrospectiva 2017 na programação da TV Câmara e também pela internet, youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial, tudo junto. Tchau!